Olá, meu nome é Cleide Lund, eu sou diretora de serviços da empresa 3Gs, parte do grupo SSP Innovations. É um prazer enorme estar com vocês hoje para poder apresentar a nossa solução de gestão da rede externa de fibra ótica e apresentar todos os benefícios e resultados atingidos pelo nosso projeto com a empresa Verizon. Hoje estaremos apresentando não somente a solução, mas também quem somos como empresa, clientes que temos no mundo, quais são os módulos principais do sistema e fazer uma demonstração técnica. A empresa 3Gs foi adquirida pela empresa SSP Innovations no final de 2020. E conjuntamente hoje somos não somente líderes de mercado para as concessionárias na área de eletricidade, gás, água e telecomunicações, mas somos uma empresa agora com uma receita anual de mais de 65 milhões de dólares, com mais de 300 colaboradores e orgulhosamente com quase 300 clientes espalhados pelo mundo. Somos parceiros da Esri há muito tempo, com mais de 15 anos de mercado, nos tornamos um dos parceiros da Esri a nível Platinum. Esses são alguns dos clientes que nós, e como podem ver, são clientes de grande porte, clientes que necessitam de uma solução eficiente, que possa ajudá-los a gerenciar a rede externa de fibra ótica de uma forma eficiente, e com a nossa solução web, isso pode ser feito de qualquer local, em qualquer momento, por qualquer profissional que esteja habilitado a utilizar a solução. A nossa solução é composta basicamente de 3 módulos: 3Gs Web, Mobile e Admin. 3Gs Web é o núcleo do nosso sistema, é uma solução altamente configurável. Todas as configurações podem ser feitas através do 3Gs Admin, onde você pode configurar não somente simbologia, mas também a parte de acesso, definição de usuários, toda uma parte de configuração que permite a cada operadora atender as demandas específicas da empresa. A parte móvel permite às suas equipes de campo poder executar as atividades em campo em tempo real. O nosso especialista, Antônio Neves, irá apresentar o 3Gs Web, fazer uma demonstração e passar pelas principais características do sistema, as principais funções, para que vocês possam ter uma melhor ideia de como podemos ajudar a cada uma das empresas na área de telecomunicações a serem mais eficientes e terem uma solução que pode ser usada de qualquer local, a qualquer momento. Com isso, eu vou passar a apresentação para o Antônio, para que ele possa fazer a demonstração do nosso sistema. Quaisquer dúvidas ao final da apresentação, teremos o maior prazer de esclarecer. Obrigada. Olá, meu nome é Antônio Neves, eu sou especialista de suporte da plataforma 3GIS e nessa demonstração eu vou apresentar brevemente algumas das principais funcionalidades do nosso software. A solução 3GIS é basicamente dividida em 3 produtos: o 3GIS Web, o 3GIS Mobile e o 3GIS Admin. O 3GIS Web, que será o foco da nossa demonstração, é o núcleo principal do nosso software e é a aplicação web utilizada no gerenciamento espacial dos elementos de redes de telecom e a modelagem de interações existentes entre esses elementos. O 3GIS Mobile permite que operações de criação e edição de dados sejam feitas diretamente no campo e atualizadas em tempo real, auxiliando a manter a acurácia dos dados e eliminando qualquer necessidade do uso de sistemas externos para a importação de dados coletados em campo. Finalmente, o 3GIS Admin é a interface utilizada para a administração e configuração do sistema. De forma bem superficial, essa é a infraestrutura da solução 3GIS, que é associada a uma estrutura base do ArcGIS Enterprise. Basicamente, temos o software 3GIS em si, com Web Adapters como elementos opcionais, associado a um ArcGIS Server federado ou não a um ArcGIS Portal. E finalmente temos um banco de dados Enterprise que alimenta o ArcGIS Server. Bom, essa é a interface do 3GIS Web. Vocês podem ver que o principal elemento é esse Web Map, bem semelhante a um Web Map do ArcGIS, que é onde a gente tem a representação visual dos nossos dados e onde grande parte das interações com o usuário acontecem. Aqui do lado esquerdo a gente tem todas as ferramentas disponíveis ao usuário. Nesse canto superior direito a gente tem um registro
de mensagens, um log. Aqui um menu com algumas funções de login e relacionadas ao perfil do usuário também. E um botão de ajuda. Nesse botão de ajuda, a gente pode encontrar vários tópicos, e se a gente clica em algum tópico, por exemplo, de forma interativa, o 3GIS explica como algumas operações podem ser feitas. E aqui nesse botão, nesse canto inferior direito, são algumas funções relacionadas ao Map Service. A gente pode, por exemplo, trocar esse Base Map por uma imagem de satélite, então bem semelhante a um Web Map do ArcGIS mesmo, ou mudar para o mapa que a gente estava usando anteriormente. Bom, vamos começar falando de algumas maneiras de criar e importar dados dentro do ArcGIS. Vamos supor que a gente tem uma shapefile de pontos com os pontos de endereço dessas casas nessa região aqui. Qual a maneira mais fácil de importar essa shapefile dentro do mapa? O ArcGIS oferece uma maneira simples de fazer essa importação, que é simplesmente arrastar e soltar arquivos no mapa. Aqui eu tenho o meu arquivo zip com a shapefile dentro dele, de endereços. Eu vou simplesmente arrastar e soltar o arquivo no mapa. Aí, assim que eu solto, o 3GIS cria essa camada temporária, que é uma representação temporária desses pontos de endereço. Inclusive, se eu for aqui na tabela de conteúdos, eu posso ver essa camada. Desligar ele e ligar a camada. Bom, o que eu faço se eu quiser importar esses pontos de forma permanente dentro dessa camada de endereços já existente no 3GIS? Para fazer esse tipo de operação, eu uso essa função chamada Feature Import aqui nesse menu. E aqui o que essa caixa de diálogo está perguntando é basicamente para mim escolher os dados de origem, a camada temporária de endereços, e os dados de destino, que é a camada de endereços já existente no 3GIS. Ele também te oferece a opção de escolher outros dados que você quer importar, nesse caso os dados associados ao endereço, caso você tenha alguns deles na shapefile que você importou. O primeiro passo aqui, depois de escolher os dados de origem e destino, é esse Field Mapping. Aqui basicamente a gente está mapeando os campos de atributo dos dados de origem com os campos de atributo dos dados de destino. Se a gente quisesse mudar alguma coisa aqui agora a gente mudaria, mas os dados já estão prontos, então a gente simplesmente clica em Stage Import. E antes de importar de fato, a gente clica nesse botão Validate, que aqui ele vai te informar caso tenha algum erro que não vai deixar você fazer essa operação. Caso nenhum erro, só alguns avisos. E finalmente clicamos em Import. E aí ele começa a processar esses dados que vão ser importados. E aí, quando termina, a gente pode ver que agora a gente tem os pontos simbolizados da mesma forma que a camada de endereços existente. Então, quando a gente está satisfeito, a gente pode remover a camada temporária que a gente tinha criado anteriormente. Além do formato shapefile, eu também poderia ter feito o mesmo processo com arquivos CSV, KMZ e também file de database. Então, bem flexível com os tipos de dados espaciais que podem ser importados. Eu diria que essa é uma maneira fácil e rápida de importar quantidades limitadas de dados, como por exemplo algumas centenas de feições, mas não seria o método ideal para simplesmente importar um banco de dados inteiro, por exemplo, pois nesse caso estaríamos ignorando algumas conversões importantes que são necessárias para migrar os seus dados para o 3GIS, principalmente no que se diz respeito aos dados de conectividade, que tem que passar por um processo de migração de dados antes que eles possam ser importados dentro do 3GIS.
Bom, além dessa capacidade de importação de dados de arquivos externos, o 3GIS também possui capacidades de edição próprias que podemos utilizar para criar novos dados através da própria interface. Vamos supor que, por exemplo, temos um cliente novo nessa localização aqui e que queremos conectar esse cliente à nossa rede existente de uma maneira que podemos conectar esse cliente a esse centro de dados aqui, que é a origem do sinal. Bom, vamos até essa localização e a gente vê que a gente já tem o ponto de endereço para essa localização criado. Então, o primeiro passo vai ser criar um equipamento nesse local. Vamos nesse menu com as ferramentas de edição e depois em Create Feature. Nessa janela do Create Feature, a gente pode escolher a camada que a gente quer criar, no caso, equipamento, o tipo de equipamento que a gente vai criar. Nessa aba, no caso de algum atributo que é obrigatório, no caso essa camada não tem nenhum. E nessa outra aba são todos os outros atributos que a gente pode preencher enquanto formos criar esse equipamento. Finalmente, na aba Sizing, é onde a gente vai escolher o tamanho do equipamento, o número de portas de entrada e o número de portas de saída. 12 portas de entrada, um bloco. 12 portas de saída, um bloco. E a gente clica no lápis, ativa o modo de edição. E aí, todas essas feições que são realçadas em amarelo, isso é a funcionalidade de snapping. No 3GIS você pode configurar qualquer camada para se comportar com snapping em relação a outra camada. Então a gente vai clicar em cima do endereço para criar esse equipamento. Clica no botão Commit para mandar a edição para o banco de dados. E aí criamos o equipamento. O próximo passo agora é criar o cabo conectando esse equipamento até a nossa rede. Eu poderia usar novamente esse método, mas eu vou mostrar um método mais rápido e eficiente que economiza um certo tempo na criação de dados no 3GIS. A ferramenta se chama Quick Placement. Então, quando a gente vai no Quick Placement, a gente pode ver aqui que são basicamente grupos de templates que são salvos com os específicos atributos e os tipos de feições que você quer criar já preenchidos. Então, em vez de ter que abrir aquela janela e preencher os atributos, você pode simplesmente clicar na feição que você quer criar. No caso aqui, um cabo com 12 fibras. E imediatamente já criar esse cabo. No caso, a gente quer conectar a esse equipamento aqui. Novamente, o botão Commit para mandar a edição. E agora temos o cabo e o equipamento conectando esse novo local à nossa rede existente. É bom, quando você quer algum tipo de informação sobre algumas dessas feições do mapa, você pode utilizar o Info Panel. O Info Panel é basicamente esse painel de informações que a gente pode simplesmente selecionar feições no mapa e obter mais informações a respeito desses dados. Por exemplo, aqui a gente selecionou uma janela e o 3GIS retornou essas feições. Aqui tem um equipamento que a gente criou, por exemplo. Quando a gente expande essa feição selecionada, o que aparece embaixo são os dados associados a esse equipamento. Por exemplo, a gente pode ver aqui que aquele endereço que a gente criou é associado a esse equipamento. Inclusive, a gente pode ver aqui que o ID da estrutura é o mesmo ID da estrutura no equipamento. E essa é uma forma bem eficiente de
de ver todas essas associações entre os dados dentro do 3GIS. Bom, agora que a gente já criou os elementos que a gente precisava para conectar esse novo cliente à nossa rede existente, a gente vai conectar de fato esse cliente à nossa rede. Para quaisquer operações de conectividade envolvendo criar ou deletar conexões, a gente utiliza a ferramenta Connection Manager aqui nesse menu Telecom, que é de fato um gerenciador de conexões. Assim que a gente abre o Connection Manager, o que a gente tem que fazer é selecionar o elemento com o qual a gente quer trabalhar. Nesse caso aqui, o equipamento que a gente quer conectar ao nosso novo cabo que a gente criou. Aqui a gente escolhe o endereço e no endereço vai automaticamente listar o equipamento. E aqui no Connection Manager ele mostra todas as portas do equipamento. Se a porta estiver verde, significa que ela está disponível. E do outro lado, a gente vai escolher o cabo, que é onde a gente quer fazer a conexão. Então aqui no caso, para conectar, a gente simplesmente seleciona essa porta, a porta número 1 com a fibra número 1 do cabo. Clica nesse botão aqui para conectar. E agora o equipamento está conectado a esse cabo da porta 1 à fibra 1. Então o próximo passo é conectar o cabo ao equipamento na rede existente. Então a gente seleciona o equipamento da rede, caso porta de saída, seleciona o cabo. Você vê que quando a gente passa o mouse em cima dos cabos, ele realça no mapa para você saber justamente qual cabo que você está querendo trabalhar. No caso, esse novo cabo que a gente acabou de criar. E vamos novamente conectar a porta 1 à fibra 1. Esses nomes de portas e de blocos são customizáveis também. A gente pode simplesmente renomear esses nomes se a gente quiser. E também é possível selecionar mais de uma porta e mais de uma fibra e conectar múltiplas fibras e portas ao mesmo tempo. Da mesma forma, 2 e 3 a 2 e 3 ou 2 e 3 a 3 e 4 também é possível conectar. Aqui nessa aba Existing é onde a gente pode ver as conexões existentes. E se a gente quisesse deletar, era só selecionar ela e deletar aqui. Mas a gente não vai deletar agora porque a gente está querendo conectar. Então, nesse caso aqui, a conexão já foi efetuada. E só para dar um exemplo de outro tipo de funcionalidade aqui, nesse caso, vamos supor que a gente criou esse equipamento aqui nesse novo local com 12 portas, mas na verdade a gente queria ter criado com 24 portas, ou a gente mudou de ideia e quer criar agora um equipamento de 24 portas, que é o que vai ser o que reflete a realidade. Então, para substituir esse equipamento, é bem simples. A gente simplesmente seleciona ele, vai aparecer no Info Panel. Depois que a gente clica nele, tem essa opção aqui de um lápis com algumas opções de edição. E a opção que a gente vai selecionar é a Replace Feature, justamente para substituir essa feição. Aquela janela de Create Feature abre novamente com a opção Replace. E aí você pode mudar quaisquer atributos que você colocou anteriormente. Mas o que a gente quer mudar é o número de portas. Então na aba Sizing, a gente simplesmente muda 24 portas de entrada, 24 portas de saída. E aí clicamos no mouse. Essa janela está perguntando se você quer usar o ponto existente ou se você quer colocar o equipamento em um novo ponto. Como no caso a gente só quer mudar o número de portas, a gente vai usar o ponto existente. E aí ele automaticamente, não precisa clicar nesse botão, ele automaticamente manda as edições para o banco de dados. E aí se a gente abrir o Connection Manager novamente, selecionar o equipamento,
A gente vê aqui que a porta ainda está conectada com o cabo e que agora eu tenho 24 portas em vez de 12 portas. Então esse passo mostra como é simples substituir qualquer tipo de elemento de conectividade na nossa rede de telecomunicação. Agora que a gente já conectou esses elementos à nossa rede, a gente pode usar uma ferramenta para averiguar se realmente existe um sinal entre esse novo local e o nosso data center que a gente mencionou anteriormente, que é a origem do sinal. Então aqui no caso a gente quer averiguar se existe um sinal desde o nosso novo equipamento até esse centro de dados nesse local aqui. Essa ferramenta ela se chama Signal Trace e ela está localizada aqui no menu Telecom, Signal Trace. E de maneira semelhante, a gente seleciona o elemento, no caso o equipamento, Fiber Equipment, e como a gente viu que a gente conectou a porta de entrada, a gente seleciona o tipo de porta, a porta de entrada e na porta número 1. E a gente executa o Signal Trace, que vai traçar esse sinal. Aí ele retornou um registro de sinal aqui. Quando a gente clica nesse registro, ele mostra esse sinal no mapa. E aí você pode visualizar esse sinal de forma bem nítida no mapa. Então aqui nessa janela do Signal Trace a gente tem basicamente o registro do sinal com atributos relacionados ao sinal, como o nome do equipamento e o nome do equipamento até onde vai o sinal, e outras informações sobre o ID do equipamento, a porta que a gente está olhando, o tipo de porta. Você pode colocar informações sobre o ID do circuito, o nome do circuito, sobre o nome do cliente, data. E aqui, por exemplo, como vamos dizer que o sinal não está livre mais, está atribuído a esse novo cliente, a gente pode mudar o status do sinal para assign, atribuído. E a gente dá um commit que na verdade é uma mudança de atributos. E aqui nessa parte de baixo também a gente tem informações a respeito de todos os elementos da rede por onde esse sinal passa. Aqui, por exemplo, a gente pode ver que começa nesse equipamento, e se eu for clicando em cada um dos elementos, o elemento é realçado no mapa. Começa nesse equipamento, depois vai nesse cabo, passa por essa emenda, por esse cabo e por aí vai até chegar no nosso equipamento final. E nessa parte dessas informações do sinal também tem informações sobre os elementos, sobre as portas conectadas e fibras em cada elemento, para os cabos e outros elementos lineares, o comprimento de cada um desses cabos, e também informações sobre a acumulação e atenuação do sinal. A gente vê que é uma forma bem simples de averiguar a existência do sinal e navegar por todos os elementos por onde esse sinal passa. Bom, agora que a gente viu como utilizar o Signal Trace para averiguar a existência de um sinal entre uma nova localização que a gente acabou de conectar à nossa rede, a gente também pode ter um uso de caso diferente, em que, por exemplo, vamos supor que a gente tem esses elementos que já fazem parte da nossa rede, mas que não estão necessariamente conectados a esse centro de dados específico com o qual a gente está trabalhando agora. A gente quer verificar se existe algum caminho de conectividade que a gente pode conectar os elementos para conectar esse equipamento ao centro de dados. Para esse tipo de operação, existe uma ferramenta chamada FindPath, que justamente vai encontrar esses caminhos de conectividade. Também no menu Telecom, a gente escolhe Find Path,
Deixa eu mover o mapa. E aí, a única coisa obrigatória no Find Path é essa caixa aqui, que é onde você vai colocar os seus pontos de parada. Como a gente quer, desde o centro de dados, escolhe o centro de dados, o equipamento, até esse equipamento em uma suposta localização de cliente. Ou seja, a gente quer encontrar um caminho desde o nosso data center até o novo cliente. Aí a gente executa a ferramenta. E o que ela retorna aqui, realçado no mapa, é justamente esse caminho com todos os elementos que a gente precisa conectar para estabelecer essa conexão. Então aqui, por exemplo, nos resultados, a gente pode, de forma semelhante ao Signal Trace, navegar em cada um dos elementos e obter maiores informações, e também os elementos são realçados no mapa. Por exemplo, se eu for conectar manualmente elemento a elemento, essas são as portas e as fibras que estão disponíveis para essa conexão. E a ferramenta já faz esses cálculos de disponibilidade automaticamente. Então a gente vai vendo aqui que nesse cabo é a fibra número 2, nesse outro cabo a fibra número 1 e etc. E ainda nesse Find Path, se você quiser, você pode ir em cada um desses elementos e fazer a conexão, especialmente se você quiser ver se tem alguma coisa que você quer fazer diferente do que a ferramenta está sugerindo. Mas caso você esteja satisfeito com isso, a ferramenta ainda te oferece essa opção de justamente conectar o caminho inteiro. Então, se você quisesse, você podia simplesmente clicar aqui e ia conectar todos os elementos para você e fazer a conexão. E isso acaba salvando, economizando uma quantidade grande de tempo, porque aí você não precisa ficar indo de elemento em elemento para fazer as suas conexões. Bom, ainda nesse tópico de conectividade e sinal, o 3GIS oferece uma ferramenta que é bastante útil em casos de interrupção de serviço. Bom, por exemplo, vamos supor que foram relatadas interrupções de sinal nesses 3 locais aqui. A gente vai abrir essa ferramenta no menu Telecom, que é chamada Single Point of Failure. Nessa ferramenta você vai colocar os elementos da rede onde essa interrupção de sinal foi identificada. Então vamos selecionar esses equipamentos. Primeiro este. Você também tem que especificar a porta específica. E aí vamos executar a ferramenta. E aí ela me dá os resultados. O que esses resultados significam? São os elementos da rede em comum com esses pontos onde a interrupção de sinal foi relatada. Então, por exemplo, se alguém tiver que ir a campo fazer uma investigação ou ver onde que está essa falha para reparar, como esses três equipamentos são os locais onde essa interrupção foi identificada, provavelmente esse problema está entre esses 2 elementos. Esse cabo, você pode ver que ele também, como todas as outras ferramentas, realça no mapa esse cabo ou essa emenda nesse local. Essa ferramenta, ela tem um API específico, assim como várias outras ferramentas. O 3GIS no momento tem uma biblioteca de mais de 100 APIs.
Inclusive, o produto tem uma página com uma referência técnica para cada um desses APIs que mostra exatamente como usar esses APIs e está aqui a da ferramenta específica que a gente estava usando. E isso facilita o processo de integrar o 3GIS com outros sistemas externos por meio desses APIs que a gente oferece. Agora, como um exemplo de uma funcionalidade administrativa do 3GIS, no 3GIS você pode configurar diferentes grupos de usuário em que você pode estabelecer diferentes níveis de acesso para cada um desses grupos, tanto no que diz respeito a ferramentas, aos map services ou até mesmo os dados em si. Você pode restringir o acesso dos usuários a certas partes tanto dos dados quanto do software em si. Então aqui para dar um exemplo desse tipo de funcionalidade, essa é a janela de quando você acaba de logar no 3GIS, você escolhe qual grupo de usuário você quer logar como. Eu vou escolher aqui, por exemplo, o grupo de vendas, sales. E aí logo depois, nessa segunda janela, você tem aí a lista dos map services aos quais o grupo de usuário que eu selecionei tem acesso. Vou escolher o primeiro. E aí ele retorna àquela área onde a gente estava trabalhando. E aqui a gente tem esse polígono. E nesse caso ele não representa nada especificamente, mas vamos supor que ele representa alguma área que só alguns grupos em que só alguns grupos de usuário podem editar. Então, por exemplo, eu vou tentar criar dados dentro desse polígono. Vou tentar create feature. Escolher um post. E vou tentar criar esse ponto dentro desse polígono. A gente vê que a gente pode criar esse ponto com sucesso. Agora eu vou logar novamente com outro grupo de usuário para tentar fazer a mesma operação dentro daquele polígono. Escolher administrador. Você vê aqui que esse outro grupo de usuário que eu escolhi tem acesso a esse outro map service também. Então você pode estabelecer esse tipo de restrições ao nível do map service, inclusive. Então vamos tentar criar esse mesmo ponto dentro daquele polígono. Aí quando eu tento colocar o ponto, ele me dá essa mensagem. Não posso editar a feição devido à proteção de polígono. Nesse caso, somente o outro grupo de usuário pode editar, mas esse grupo de usuário tem uma restrição específica relacionada a esse polígono. Esse é só um exemplo de uma maneira útil de proteger os dados em áreas específicas ou garantir que os grupos de usuários vão somente trabalhar nos locais específicos atribuídos a eles. Então é um exemplo de uma ferramenta administrativa útil caso a sua organização tenha esse tipo de necessidade de restringir o acesso a específicos grupos de usuário. Outra funcionalidade importante nesse tópico de funções administrativas
é a funcionalidade de Work Orders no 3GIS. A funcionalidade de Work Orders é basicamente o usuário trabalhar sob uma ordem de serviço específica. Por exemplo, vou abrir aqui o menu, a ferramenta Work Orders, e aí aqui a gente vê as ordens de serviço que estão atribuídas ao meu usuário. Vou escolher uma das ordens de serviço e ativá-la. Assim que eu ativo essa ordem de serviço, ela aparece aqui nesse canto superior direito. E agora todo o meu trabalho que eu estiver fazendo no 3GIS vai estar relacionado a essa ordem de serviço. Para ficar mais claro, por exemplo, eu vou criar alguns dados. Post. Esses dois posts. E mostrar como esses dados, depois que eu criar os dados, como eles vão se associar a essa ordem de serviço específica. Eu criei 2 postes, 2 cabos e 2 equipamentos. Agora eu volto para a janela das ordens de serviço. E eu seleciono a minha ordem de serviço específica e eu posso utilizar essa função aqui, que chama Send to Selection Set. Aí essa função retorna no Info Panel todos os dados que eu criei e que são associados a essa ordem de serviço específica. Então esse tipo de função é bem útil no caso de uma organização que trabalha com ordens de serviço. Você pode ver exatamente todo o trabalho que é associado àquela ordem de serviço e facilita, por exemplo, a contabilidade de tudo que é associado, por exemplo, os materiais que são associados a esses cabos, esses equipamentos e etc. Então essa é mais uma funcionalidade importante do 3GIS. E todos esses tópicos que eu cobri são uma pequena amostra de todas as capacidades e funções que o 3GIS oferece para facilitar o trabalho nessas redes de telecomunicação. Bom, a solução 3GIS foi utilizada com sucesso em diversos projetos, e um bom exemplo de um projeto em grande escala é o VZ 3GIS, que foi um projeto desenvolvido em conjunto com a empresa americana de telecomunicações Verizon. Bom, o projeto VZ 3GIS surgiu da necessidade da Verizon de encontrar uma maneira eficiente de lidar com os dados provenientes de diversos fornecedores. Como não havia uma uniformidade nos processos utilizados, o VZ 3GIS surgiu como uma solução para padronizar o processo e aumentar a eficiência e reduzir o tempo necessário desde o design até as vendas. Então, um dos objetivos principais do projeto foi permitir a fornecedores e clientes a visualização eficiente e simultânea de redes de telecom existentes lado a lado com elementos em fase de design. E a estratégia adotada foi a solução VZ 3GIS, que centralizou e estabeleceu processos padronizados para diversas atividades, como engenharia e design, gerenciamento de projetos e obras, inventário e materiais, conectividade e produção de relatórios.
O VZ3DIS permitiu a adoção de um modelo unificado de dados, que anteriormente era específico de cada fornecedor, eliminou o modelo da cadeira giratória, onde existia necessidade da utilização de diversos sistemas e interfaces independentes, e, de forma geral, estabeleceu uma abordagem integrada ao invés da abordagem isolada anteriormente utilizada. Alguns dados da dimensão desse projeto. O projeto abrange 70 mercados em diversas regiões dos Estados Unidos, 20 fornecedores, aproximadamente 5.000 usuários e 14 domínios integrados trabalhando sob a metodologia Agile. O projeto foi implementado em 8 meses e, em relação ao volume de dados, temos 85.000 arquivos geoespaciais, aproximadamente 40.000 quilômetros em redes de fibra ótica e mais de 132 milhões de registros no banco de dados espacial. Bom, alguns resultados importantes. De forma geral, a aceleração dos processos, principalmente o design e a construção de redes de fibra ótica, a ativação das redes de 4G e 5G e a aceleração da atribuição de circuitos de fibra ótica. Mais especificamente, houve uma redução de 1.500% nos intervalos de tempo entre as etapas de gerenciamento de construção e a aceleração do processo de emissão de faturas a fornecedores e, consequentemente, do processo efetivo de construção em campo. Também em relação às redes 4G e 5G, houve uma redução de 75% do tempo necessário nos processos de design e engenharia de circuitos de fibra ótica relacionados a essas redes de 4G e 5G. Então podemos observar como resultados expressivos podem ser obtidos em grande escala com a utilização da solução 3GIS.